O presidente Bolsonaro, hoje, dia 14 de junho, perto do meio-dia, ele falou no 5º Fórum Brasil de Investimentos, em São Paulo, para investidores brasileiros e estrangeiros. E ele novamente fez referências aos riscos que corre a sua candidatura por obra e graça do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Ele já vem falando sobre isso aí há bastante tempo, praticamente desde que assumiu o governo. E hoje ele fez declarações novas, inclusive em relação à questão do registro da sua candidatura. Eu já falei com vocês algumas vezes aqui que a Justiça Eleitoral, principalmente via Tribunal Superior Eleitoral, ela tem uma história bastante obscura em relação ao registro de candidaturas, inclusive presidenciais. Há um episódio aqui de 1989, logo depois do regime militar, a primeira eleição presidencial direta, da questão do registro da candidatura do animador do SBT, Silvio Santos. O pessoal mais jovem nem vai se lembrar disso, mas em 1989, logo que terminou o regime militar e ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente da República, um dos candidatos de última hora, um candidato temporão, entrou ali nos últimos 30 dias. Foi o Silvio Santos e estourou a boca do balão de cara. As pesquisas indicaram que ele poderia vencer de cara as eleições. Já estava com 34% de intenções de votos há apenas 2 semanas das eleições. Ele se lançou como candidato em cima das eleições. Os 2 principais candidatos ali eram o Fernando Collor de Mello e o Lula da Silva. 1989, Fernando Collor e Lula da Silva. Eram os 2 principais protagonistas. E uma terceira via. A terceira via foi o Silvio Santos. Caiu assim de repente ali, há 3, 4 semanas das eleições. E estourou a boca do balão. Ia ganhar a eleição. Frouxo. Eu já vou falar sobre isso com vocês. O registro foi cassado 1 semana antes das eleições por obra e graça de 7 ministros, então era o quórum do Tribunal Superior Eleitoral, com base numa chicana. Os ministros alegaram ali, sob a presidência de Francisco Rezec, o ministro, alegaram que o Partido Municipalista Brasileiro, pelo qual havia se candidatado o Silvio Santos, não tinha mais registro. Então ele não podia ser candidato. E cassaram o registro dele. Simples assim. Não foi candidato. O Collor ganhou do Lula. Foi assim. Ora, já vou falar sobre isso aí com vocês. Mas antes quero sublinhar de novo o seguinte, que o presidente hoje, de novo, nesse fórum de investidores em São Paulo, ele traz novamente a questão do risco que corre em relação às eleições deste ano. Hoje mesmo eu estou publicando no meu blog pulibraga.com.br uma entrevista do Bolsonaro com o Ratinho, e ele coloca outra questão ali. Ele novamente coloca a questão de que está sendo ameaçada, a vida dele está sendo ameaçada, que ele pode sofrer um novo atentado, pode tentar assassiná-lo novamente. Mas não é sobre isso aí que eu quero falar agora com vocês, porque a questão é relacionada com essa queda de braço aí do presidente Bolsonaro, de milhões e milhões de brasileiros, com essas personalidades que estão tocando aí o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com ênfase para o Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, do Luiz Fachin, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, e do próximo presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições de outubro, que é ministro também do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, os 3 estão sob júdice. Há um confronto público, político, eu diria até institucional, entre esses ministros dessas 2 cortes, Supremo Tribunal Federal e TSE, e o presidente Bolsonaro. Olha, eu participo há décadas de audiências
primeiro, segundo, terceiro grau, como réu, na maioria das vezes, mas algumas vezes como autor, e sou advogado também, e sei muito bem o seguinte, que não é possível que um magistrado que presida um julgamento meu vá conduzir até o final esse julgamento se ele estiver em confronto pessoal, político ou institucional comigo. Isso é inadmissível. Não seria necessário até que eu colocasse sob suspeição esse magistrado, porque ele mesmo se colocaria sob suspeição. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim. Pois bem, agora hoje o presidente faz essas declarações ali. O que estão querendo dizer? Ele colocou com todas as letras o seguinte: em 2014 o Aécio Neves foi roubado. Ora, quem ainda acompanha a história contemporânea, recente inclusive, deve se lembrar que o PSDB impugnou o resultado eleitoral de 2014. Porque o Aécio ganhou aquela eleição. Ele foi tungado. O próprio Bolsonaro está dizendo isso aí. O próprio Aécio na época disse. O PSDB na época chegou a contratar uma empresa de auditoria, depois acabou não fazendo auditoria, porque disse que era impossível auditar esse sistema eletrônico de votação do Brasil. Mas é o que denunciou hoje, de novo, o presidente Bolsonaro. E mais do que isso, em 2018, o Bolsonaro disse que tem provas de que foi roubado, que ele ganhou no primeiro turno. Teve que ir para o segundo turno, mas que ganhou no primeiro turno. O Bolsonaro podia ir mais longe, podia voltar a 1989 com o Silvio Santos, quando a candidatura vitoriosa do Silvio Santos foi impugnada por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, esse temor do Bolsonaro agora de que a sua candidatura possa ser impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral está recheada de razões. Recheada de razões. Ele tem todas as razões. Olha, só para lembrar o caso de 1989, olha aqui, ó, esse livro aqui, ó, Sonho Sequestrado. Esse livro aqui você encontra, eu encontrei, eu fui lá no Google, procurei, digo, quero comprar o livro Sonho Sequestrado do Marcondes Gadelha, apareceu lá na Amazon e eu comprei. Esse Marcondes Gadelha, ele hoje é o presidente do Partido Social Cristão. Na época foi o candidato a vice-presidente na chapa do Silvio Santos. Então ele conta aqui o que foi que aconteceu. Com todas as letras ele conta o que aconteceu. Um golpe de mão aplicado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezé, que veio a ser nomeado o quê no governo do Collor, quando o Collor ganhou e conseguiu caçar o Silvio Santos? Ministro das Relações Exteriores. Está aqui, ó, Marcondes Gadelha. Aliás, o Marcondes Gadelha é presidente nacional do PSC, ó, faz esse pessoal se perpetua ali, séculos e séculos. Ele foi senador, foi deputado federal, ó, é uma bela figura, né? O pessoal se perpetua aí nesses partidos políticos, esse aboleta ali não sai mais, nem da esquerda, nem da direita. Mas enfim, ele conta aqui, ó. Eu estou publicando hoje, inclusive, um artigo no qual o Marcondes Gadelha conta parte desse episódio. Está publicado aí no meu blog polibiobraga.com.br. Um artigo ali, um sonho sequestrado, né? Marcondes Gadelha não conta tudo que está contando aqui no livro. Mas ele deixa claro que o Silvio Santos, na época, em 89, foi atropelado por uma coalizão conspiratória que reunia quem? Vamos ver se vocês formam alguma similitude com o que está acontecendo hoje. Rede Globo estava no jogo? Estava no jogo. A Rede Globo. Olha só. A mesma Rede Globo. Formando essa coalizão. Quem mais? Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Sim, eles mesmos. Ele fala que na coalizão estava até um gaúcho aqui, um jurista do Rio Grande do Sul, que foi chefe da Casa Civil do João Figueiredo, João Leitão de Abreu, junto ali, mancomunado com a Rede Globo, com essa gente toda do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Olha, o ACM, velho Antônio Carlos Magalhães, já morreu por tanto tempo, mas na época
Era um velho conspirador, né, baiano, né? E surge ali, conta o Marcondes Gadelha, até está no livro aqui, o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara que encaminhou o pedido de impeachment da Dilma, que foi cassado, foi preso e está cassado. Porra, uma coalizão. Eu chamo essa gente toda hoje de o eixo do mal. Esse eixo do mal está agindo aí. Não quer que o Bolsonaro fique mais 4 anos no governo para completar a sua obra de asepsia da economia, do cenário político, social, cultural brasileiro. Não quer que se complete essa asepsia que torna esse país mais moderno. Eles estão perdendo muito nesses 3 anos e meio do governo do Bolsonaro. Pode perder ainda mais. Mas eles estão aí atentos, né? Eles já conseguiram, você sabe, o próprio Bolsonaro já colocou aí, em relação ao principal adversário do Bolsonaro, aí o Lula, eles já conseguiram o impossível, né? Eles mudaram uma jurisprudência acabando com a prisão depois de segunda instância para poder livrar o Lula, primeiro. Isso é o Supremo Tribunal Federal, esses ministros que eu acabei de citar, né? Depois eles, em função dessa mudança de jurisprudência, mandaram soltar o Lula. Depois, o que eles fizeram? Depois eles anularam os julgamentos. O próprio Fachin. Anularam os julgamentos do Lula. Não descondenaram. O Lula mente, o PT mente, engana todo mundo quando diz que o Lula foi absolvido, quando diz que essa organização criminosa, desbaratada na Lava Jato, quando diz que eles não são bandidos, não são corruptos, não são ladrões, e são. Eles mentem, porque na verdade o que houve foi uma descondenação, uma chicana jurídica. Isso que aconteceu. E agora o próprio Bolsonaro está dizendo o que é? Agora quer botar o Lula de presidente da República, né? Olha, senhores, se tudo isso, como dizem alguns juristas e os advogados, não tem o cheiro do bom golpismo, então não dá para entender mais o que é o cheiro do bom golpismo. Mas tem sim. O importante é que o conjunto da maioria da população brasileira sabe o que está acontecendo. As pessoas hoje estão participando de tudo aí, acompanhando o que está acontecendo nas redes sociais, tem posições políticas claras a respeito disso aí, e sobretudo um condutor, um líder nacional corajoso, capaz de enfrentar a tudo e a todos, capaz de fazer com que milhões de brasileiros se preparem agora do dia 31 de julho, depois do dia 7 de setembro, para ir para as ruas, para impedir que o golpe anunciado ocorra de fato nesse país, porque nós os impediremos. É simples assim.